Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, neste domingo, as leituras falam pra gente que o Senhor nos diz, dizendo a Tomé: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então, para ver, é preciso a fé, e ela nos vem da palavra, que é dom de Deus para nós. Então, felizes os que ouvem a palavra e aguardam em seu coração. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía em sua própria, E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, dentre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e daí o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então essa primeira leitura, mostra pra gente, a comunidade, dividindo seus bens, repartindo, todos ali estavam dando testemunho de Cristo, Então essa primeira leitura, mostra pra gente, que a multidão ali era um só coração e uma só alma, Ninguém considerava as coisas que possuía como próprias, Mas tudo, entre eles ali era posto em comum. Todos ali davam testemunho de Cristo, da ressurreição de Cristo. Então que nós realmente possamos também dar testemunho de Cristo a todos, Que nós possamos sempre, cada vez mais ouvir a palavra de Deus, que nós possamos sempre cada vez mais guardá-la dentro de nós, E também sempre colocá-la em prática, Agora, falando da segunda leitura, ela está em 1 João capítulo 5, versículo 1 a 6. 1 João capítulo 5, versículo 1 a 6. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito e a verdade. É a verdade. Então, essa segunda leitura, mostra pra gente, nessa primeira carta aqui de São João, que quem acredita, quem ama, quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo, Então, todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Jesus, ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, Ele deu a sua vida para salvar a humanidade, e ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte. Então, que nós realmente possamos, sempre cada vez mais dar testemunho de Jesus, dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, que nós possamos espalhar, sempre cada vez mais essa boa nova a todos, para também que todos, também possam dar testemunho do Cristo ressuscitado, que todos também tenham essa alegria do Cristo ressuscitado também. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 20, versículo 19 a 31.
João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, essa leitura do Evangelho mostra pra gente, aqui, que os discípulos, viram a Jesus, ele apareceu no templo para eles, e disse: Paz seja convosco. E aí, ele mostrou as mãos com o lado, e aí os discípulos se alegraram, eles logo acreditaram que era Jesus e se alegraram. E aí ele disse, a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, E aí ele soprou sobre eles e disse: Vocês estão recebendo agora o Espírito Santo. Os pecados de quem vocês perdoarem, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. E os pecados que vocês não perdoarem, eles serão retidos. E aí, depois, nessa aparição de Jesus aos discípulos, nem todos eles estavam. Tomé não estava. E aí depois Tomé apareceu, e aí os discípulos falaram: Olha, nós vimos a Cristo, Jesus esteve aqui. E aí ele disse assim: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Ele não acreditou, Infelizmente, ele não acreditou logo de cara no que os discípulos tinham falado. E aí, 8 dias depois, Jesus apareceu novamente para os discípulos. E aí, dessa vez, Tomé estava, E aí, ele disse: Paz seja convosco. E aí, ele falou: Tomé, põe as suas mãos aqui, no meu lado, Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas acredite. Não seja incrédulo, mas fiel. E aí, Tomé realmente, vendo que Jesus estava ali, ele disse: Meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus falou: Você acreditou, Tomé, porque você me viu. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, aqueles que acreditam sem terem visto. E aí, que nós possamos, sempre, ter fé na palavra de Deus, que nós possamos ouvir sempre a palavra e guardar no nosso coração, e dar testemunho dela sempre, que nós possamos sempre ter fé em Deus, que nós possamos dar sempre testemunho do Cristo ressuscitado a todos, tá certo?
que nós realmente possamos, né, dar testemunho de Cristo, né, com a nossa fé, né, e ela nos vem através da palavra, né, que é dom de Deus. Então, que nós realmente possamos ouvir e acolher sempre a palavra dentro de nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos que curtiram, comentarem, aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.